Texto que nós queremos usar para a nossa meditação hoje, Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Queridos, no nosso calendário eclesiástico da Igreja Presbiteriana do Brasil, alguém sabe que dia nós comemoramos hoje? Ninguém sabe? Dia do homem presbiteriano. É verdade. Nós homens, hoje é o nosso dia nesse calendário da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E sem dúvida alguma eu me alegro por fazer parte dessa igreja, e mais do que isso, por poder ser um homem que tem o privilégio de poder servir ao Senhor. E pensando nisso, eu pensei, quem é que eu posso olhar na Bíblia e fazer uma reflexão sobre homens que servem ao Senhor? Mas eu pensei em alguns homens, e aí nós nos sentimos extremamente inferiorizados em relação a eles. Pensem, por exemplo, se eu viesse aqui e dissesse: irmãos, nós precisamos ser como Moisés. E alguém poderia dizer para nós: então vai ali, toma uma vara na mão, bate na pedra para que saia a água da pedra. Não dá. Pensei talvez em Elias, mas Elias, imaginem, quem de nós teria a ousadia e a coragem para chamar e convocar uma entrevista coletiva e dizendo: olha, eu quero convocar todos os falsos profetas dessa cidade, e nós vamos fazer um teste para ver quem serve o verdadeiro Deus. Quem de nós teríamos coragem de fazer isso? Mas a Bíblia, queridos, está cheio de gente, homens e mulheres, gente como a gente, que tem os altos e baixos que nós temos na nossa caminhada com Deus. Gente que, por um lado, em algum momento evidencia um profundo temor e compromisso com o Senhor, mas em outras circunstâncias erram e pecam como qualquer um de nós. E quando eu olho no Novo Testamento, eu não vejo ninguém mais parecido conosco do que Pedro. Especialmente enquanto ele estava com Jesus. Pedro, depois que Jesus é levado aos céus, é outro homem, amadurecido, competente naquilo que fazia, ousado na fé. Mas quando Pedro caminhava com Jesus, quantas coisas aconteceram com Pedro. E eu queria que nós olhássemos para esse Pedro que é muito parecido com a gente, com esse Pedro que a gente pode olhar e diz: poxa, mas eu também já fiz isso, eu já caí nessa situação. E eu queria olhar, queridos, esses versículos aqui, mas num contexto maior, e olhar um pouco da história de Pedro. Vejam o que nós temos aqui, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, quem está dizendo é Jesus, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Mantenham, por favor, suas Bíblias abertas para que a gente possa caminhar aqui no texto. Queridos, Jesus estava reunido com seus discípulos. Eles acabaram de comer do pão, tomar do cálice, participaram daquela primeira ceia com Jesus. E no meio da ceia, Jesus diz que um dos seus discípulos o trairia. Aquilo provoca um profundo desconforto entre aqueles homens, e eles começam a perguntar um por um: Senhor, será porventura eu? Senhor, será porventura eu? E eles na verdade não conseguem identificar bem exatamente a quem Jesus se referia. Mas Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, tome cuidado, Pedro. Pedro, olha,
cuidado, porque hoje você corre riscos. Hoje a sua vida vai ser peneirada pelo diabo, por Satanás. Pedro, cuidado. E Pedro ouve do Senhor Jesus uma palavra abençoadora: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, para que você não perca a fé, para que você não desvie, para que você não desista da caminhada. Eu já orei por você, Pedro, mas olha, vigie, vigie. E Pedro, na sua arrogância, ele vira para Jesus e diz: de modo algum isso acontecerá. Se o senhor for para a cadeia, eu sou capaz de ir para a cadeia. Se o senhor morrer, eu sou capaz de morrer pelo senhor, mas é claro que eu jamais o negarei. E Jesus então dá a sua palavra final para Pedro. Ele diz: olha, Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai negar que me conhece 3 vezes. 3 vezes. Queridos, quantas vezes nós saímos de um culto em que a palavra de Deus toca no nosso coração e a gente diz: eu estou disposto a tudo por causa de Jesus. Mas logo na segunda, na terça-feira, nós já não lembramos mais, e aquele impacto da palavra de Deus ao nosso coração já não é mais tão forte, e às vezes nós voltamos a cometer exatamente aqueles mesmos pecados que nós prometemos diante do Senhor que nós não os praticaríamos mais. Quantas vezes nós temos o nosso coração tão cheio de ardor e de fé que nós estamos dispostos a sermos usados por Deus para salvar o mundo todo, mas nós não temos coragem para testemunhar da nossa fé dentro da nossa casa, no nosso vizinho ou no nosso ambiente de trabalho. Vivemos, queridos, essas experiências de um desejo imenso de fazermos e oferecermos o melhor para Deus, mas nem sempre somos capazes de colocar em prática. O que nós temos e o que eu gostaria de ver aqui, queridos, na verdade são os caminhos que Deus usa, ou os caminhos que Pedro passa na negação, mas principalmente na restauração. O primeiro aspecto que eu quero ver, queridos, é o que levou Pedro a negar Jesus. Se nós olharmos para a história de Pedro, na verdade nós vamos ver que esse negar a Jesus não foi alguma coisa que aconteceu como alguma coisa pontual. Isso faz parte da caminhada de Pedro com Jesus. O que levou Pedro a negar a Jesus? Olhem, queridos, alguns detalhes. Por exemplo, no versículo 54, nós encontramos aqui: então, prendendo-o, falando de Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Ponto. Olha o que nós temos a seguida: Pedro o seguia de longe. Pedro o seguia de longe. Na tradução NVI, na Nova Versão Internacional, ele diz: Pedro seguia Jesus numa distância que dava segurança, ou seja, em que não havia risco para a sua vida. Pedro o seguia de longe. Quantas pessoas negam a Jesus porque não querem caminhar muito próximo? Quantos dizem: olha, eu sou cristão, eu creio no Senhor Jesus, eu disponho a andar com Jesus, mas olha, eu quero assim, não quero me envolver demais. Eu creio na palavra, mas eu não quero estar muito comprometido porque eu tenho mais afazeres. Pedro seguia Jesus de longe, não correndo riscos. E caminhar com Jesus, queridos, envolve riscos. Pedro sabia disso e ele esquece de todas as suas promessas de andar com Jesus. Um segundo aspecto, queridos, que é interessante e que é fundamental para entendermos por que Pedro chega a ponto de negar que conhecia Jesus, no versículo 55, é que Pedro se ajunta a pessoas erradas na hora errada. Pedro, ele segue Jesus à distância,
Mas agora ele se ajunta, ele vai para uma roda de pessoas erradas, na hora errada. Pedro poderia estar naquele lugar em outra circunstância, e isso não imporia a ele nenhum risco na sua fé. Mas naquele momento em que ele se sentia fraco, certamente aquele não era o melhor lugar, e aquelas pessoas não eram as melhores pessoas para que Pedro estivesse junto ali. Queridos, assim também é conosco. Muitas vezes nós devemos estar em determinadas situações, com determinadas pessoas, quando nós temos a nossa fé fortalecida, e nós daremos bom testemunho da nossa fé. Mas em algumas situações nós precisamos ter cuidado e lembrarmos da instrução que nós encontramos lá no Salmo capítulo 1, quando nós devemos ter cuidado para não com o conselho dos ímpios, com o caminho dos pecadores ou com a roda dos escarnecedores, porque nós não temos a firmeza necessária para permanecermos firmes, ainda que as pessoas se voltem contra nós. Pedro estava ali com aquelas pessoas e ele se sente ameaçado. Você é um deles. Ah, você fala como um deles. Você estava com aquele nazareno. E por 3 vezes Pedro diz: não conheço, não conheço, não sei do que vocês estão dizendo. Lugar errado, gente errada, na circunstância errada, onde nós precisamos pedir ao Senhor por sabedoria e discernimento, para que Deus nos conceda graça para nos mantermos firmes. Terceiro aspecto, queridos, que vai além desse dia, tem a ver com o histórico de Pedro com o relacionamento com Jesus. Eu olho para Pedro e a caminhada de Pedro com Jesus, e os evangelhos são ricos em algumas informações. Por exemplo, Pedro se sentiu desconfortável e em algumas situações até decepcionado com Jesus. Vejam algumas dessas situações. Por exemplo, lá em Lucas 18, quando Jesus fala sobre renunciar a tudo quanto tem para ser discípulos de Jesus, Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, e nós? Nós deixamos tudo, o que a gente vai ganhar com isso? Qual foi a vantagem? Será que valeu a pena o que nós vivemos até aqui para andarmos com o Senhor? Pedro não estava gostando daquela conversa. Para seguir a Jesus é preciso renunciar, abrir mão de tudo, abrir mão de si mesmo. Uma outra coisa que deixa Pedro, queridos, de certa forma desconfortável e decepcionado: antes de participarem da ceia, Jesus pega uma bacia com água e ele começa a lavar os pés dos discípulos, e lava os pés dos discípulos. Aí quando chega a vez de Pedro, Pedro diz: não, comigo não, Senhor, comigo não, eu é que tenho que lavar os pés do Senhor. Naquele momento, queridos, essa palavra de Pedro é uma palavra que para mim tem muito mais a ver com Pedro, com a discussão que Pedro sempre gostava de ter com os discípulos: quem é o maior? Quem é o maior? Se os outros deixaram que o Senhor lavasse os pés, não, comigo não, eu é que tenho que lavar. E Jesus então vira para Pedro e diz: Pedro, você não entende nada, você não sabe do que está acontecendo, mas se você não permitir que eu lave os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro já vai para o outro lado: então me dê um banho completo, me lave todo. E Jesus volta para Pedro, na frente de todo mundo, e diz: Pedro, você não entende mesmo, hein, Pedro? Oh! E aí, queridos, Pedro ali, aquele que sempre discutia quem era o melhor, aquele que tomava a iniciativa, é humilhado diante de todos. Pedro, você não sabe, você não entende, fica quieto no seu canto, humilhe-se, abra mão desse orgulho e dessa soberba.
Agora, queridos, há um outro momento, e talvez o momento mais sério dessa caminhada de Pedro com Jesus, é quando Jesus começa a falar insistentemente que o dia da sua morte estava chegando. E aí lá em Marcos capítulo 8, Pedro vira para Jesus e diz: de modo algum isto acontecerá. Olha a ousadia de Pedro: de modo algum, Senhor, não permitiremos, seremos capazes de lutar pelo Senhor. E aí o que Pedro ouve de Jesus é uma palavra tão dura, uma palavra tão humilhante, que nessa circunstância aquilo deve ter detonado com Pedro. Arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas apenas das coisas dos homens. Arreda, Satanás. Imagina alguém virar para você, e quando você faz uma afirmação com a melhor das intenções, alguém vira para você e diz: sai, diabo. Opa, que desconfortável, que situação. Essas coisas somadas ao fato de Pedro seguir a Jesus de longe, ao fato de Pedro estar com as pessoas erradas, no lugar errado, no momento errado, culmina com a negação de Pedro: não conheço, não conheço. Quantas vezes, queridos, por causa de soma de situações, nós negamos a Jesus, por palavras, por obras, por atitudes, ou às vezes não chegamos a negá-lo, mas às vezes caminhamos longe da vontade do Senhor. Agora, queridos, a riqueza do Evangelho, a grande riqueza do Evangelho é que a história não termina aqui. O Evangelho é rico, queridos, porque apesar disso tudo, a história não termina aqui. O que acontece depois disso? Algumas coisas, e aqui vem a outra caminhada, é o tratamento de Deus para com Pedro. Como é que Pedro agora é visto por Jesus? Apesar de ter negado, e Jesus já sabia disso com antecedência, como é que Jesus vê Pedro e trata Pedro? Olhem o versículo 61, por favor. Então, diz que, versículo 60 termina, que o galo cantou. E eu imagino, queridos, que Pedro, a partir desse momento, teve um complexo de galo, né? O galo não podia cantar, que aquilo vinha à tona. Mas quando o galo canta, Pedro sai, chora. Mas antes, e nesse processo, veja o versículo 61. Então, voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Primeira coisa, Jesus olhou para Pedro. Não sabemos, o texto aqui não diz qual era a distância entre Jesus e Pedro. Pedro estava ali infiltrado com a multidão, mas acompanhando tudo o que acontecia com Jesus. E naquele momento que o galo canta, Jesus olha para Pedro, e o olhar de Pedro e Jesus se cruzam. E Pedro sabia. Jesus olhou para mim, ele sabe o que eu fiz. O galo cantou, ele tinha me avisado, mas Jesus olhou para Pedro. Queridos, quando eu penso nisso, queridos, eu vejo aqui não um olhar de repreensão, mas um olhar misericordioso, um olhar de compaixão, dizendo: Pedro, eu te avisei, era para você ter vigiado, você não vigiou. Pedro, olha onde você caiu. A graça de Deus, que é maior do que o nosso pecar. Provavelmente o coral canta esse hino, Maravilhosa Graça, um dos hinos mais lindos que nós temos na história. A graça de Deus maravilhosa, maior do que o meu pecar. O olhar de Jesus gracioso para com Pedro. Esse olhar gracioso de Jesus para com Pedro provoca o que em Pedro? O texto continua dizendo no versículo 61: fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor.
E Pedro se lembrou das palavras do Senhor. Jesus olha. Quando Jesus olha para nós, Ele faz com que haja a lembrança no nosso coração e na nossa alma das palavras do Senhor. Queridos, a importância de guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, porque em determinadas circunstâncias e situações na nossa vida, não só de pecado, não só de vivermos fora da vontade de Deus, essa palavra será extremamente importante para que nós possamos caminhar na presença do Senhor, continuarmos diante da presença do Senhor. Jesus olhou para Pedro, Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Terceiro processo, Pedro olhou para si mesmo e percebeu onde ele tinha caído. Versículo 62, então Pedro se lembrou da palavra do Senhor e saindo dali, chorou amargamente. Ele olha para si mesmo e diz: é verdade, o Senhor Jesus tinha razão, eu sou um miserável pecador, eu neguei o meu Senhor, e é tomado por um choro compulsivo de arrependimento. Queridos, a solução de Deus para os nossos pecados é simples, mas só tem um: arrependimento. Chorar pelo pecado, chorar pelo erro, chorar pela inconstância, chorar pelo distanciamento do Senhor, chorar por tudo aquilo que vivemos ou fazemos fora da vontade revelada nas Escrituras. Pedro sabia que aquele olhar gracioso de Jesus não era um olhar que o repreendia e o excluía do seu relacionamento, mas foi um olhar que fez com que ele agora voltasse para si mesmo, tem consciência do seu pecado, de onde caiu, e chora pelo que ele havia feito. Um convite ao arrependimento, convite ao arrependimento, um convite, queridos, para que nós possamos de fato andarmos na presença do Senhor. E daí, queridos, Pedro sai, Jesus é crucificado. Diz que os discípulos, a não ser João, seguem a Jesus também à distância, não estão muito envolvidos. E agora Pedro só vai encontrar com Jesus novamente depois que Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, e é interessante nós observarmos no capítulo 24 de Lucas, que quando Jesus diz para as mulheres: vai e avise para os discípulos para irem para Galileia, Ele manda um recado especial para Pedro, e avisa para Pedro, para os discípulos e para Pedro. Pedro não podia faltar nesse encontro. Pedro não podia faltar nesse encontro. E eu fico pensando, queridos, o que passava na cabeça de Pedro. Eu me lembro, quando eu era criança, e eu me lembro de pelo menos uma situação, lembro de várias, mas eu me lembro de uma específica aqui, que eu fiz o que eu não deveria fazer, e meu pai simplesmente me disse assim: lá em casa a gente conversa. E eu sabia que a coisa não ia ficar bonita para o meu lado. Quando Pedro ouve esse recado, dizendo: Pedro, Jesus está te esperando lá na Galileia. Ele diz que é para todo mundo ir, mas você não pode faltar. Eu fico pensando, querido, o turbilhão de sentimentos e pensamentos no coração de Pedro. O que Jesus vai dizer para mim? Como é que ele vai me tratar? Quais serão as palavras de Jesus depois que ele me viu? Ele me viu negando, ele falou que eu ia negar, e de fato eu o fiz. E lá em João, queridos, abram lá por favor, João capítulo 21, nós temos a narrativa desse encontro, e para mim, aqui é o momento em que Jesus trata definitivamente de Pedro em relação a tudo isso. Eles vão pescar, quando eles voltam, Jesus está ali na praia, o peixe já está assado. Jesus sempre chega na frente, Jesus sempre faz antes da gente, Jesus não depende de nós para aquilo que nós queremos, mas os discípulos estão pescando, eles veem Jesus, eles se aproximam, e percebe-se nessa cena um certo constrangimento.
não conversam muito. Um fica esperando pelo outro para ver quem fala, quem pergunta, quem instrui. Mas de repente, versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. E aí Jesus faz a mesma pergunta 3 vezes. Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Resposta de Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então dá uma instrução: apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. E Jesus faz isso 3 vezes. Na terceira vez que Jesus faz a mesma pergunta, diz o texto que Pedro já fica incomodado e impaciente com essa palavra de Jesus: tu me amas, tu sabes que eu te amo. Mas, queridos, aqui há uma coisa que é fundamental entendermos. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Por 3 vezes Pedro é questionado sobre o seu amor por Jesus. Se Pedro negar a Jesus 3 vezes, por 3 vezes, agora seria necessário que Pedro reafirmasse o seu amor por Jesus. Porque não são os nossos pecados, não são aquelas ações ou atitudes que cometemos que nos separam do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas a cada situação em que nós negamos, que nós pecamos, que nós nos distanciamos do Senhor Jesus, é necessário que nós nos aproximemos dele mais uma vez, dizendo: ó Senhor, apesar de tudo, tu sabes que eu te amo. Apesar de tudo, o Senhor sabe quem sou, como ajo, mas apesar disso, tu sabes que eu te amo. Queridos, não há nada mais importante no nosso relacionamento com Jesus, que nós podemos ter a consciência de que a graça do Senhor é tão maravilhosa, que independente da quantidade de vezes que nós venhamos a pecar, nós temos a certeza que Deus nos perdoa. O que Deus deseja de nós? O que Ele espera de nós? Que a cada passo contrário em outra direção a Deus, nós nos arrependamos e nos voltemos a Ele, declarando a Ele o nosso amor. Apesar de tudo, tu sabes que eu te amo mais do que todas as coisas. Eu quero terminar, queridos. Assim como Pedro, nós podemos caminhar em direção a negar a Jesus, a viver longe dos propósitos de Jesus, a fazermos coisas que nós não planejamos, a cometer pecados que nós jamais imaginaríamos que um dia viéssemos a cometer. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Quantos irmãos queridos nossos caíram em situações que jamais imaginaram estar, como Pedro. Se alguém perguntasse para Pedro: Pedro, será que um dia você vai andar fora da vontade de Jesus? Nunca, jamais. Mas andou, negou a Jesus, o seu Senhor, o seu Mestre. Mas, queridos, independente disso e apesar disso, Pedro é restaurado pelo Senhor, e Jesus olha com ele com compaixão. Jesus faz com que Pedro lembre da sua palavra, e não há nenhum retorno a Jesus longe da palavra do Senhor. Por isso a importância do conhecimento, da leitura da palavra de Deus, para que sejamos fortalecidos na fé. É importante que venhamos a nos arrepender, reconhecendo os nossos erros e as nossas falhas, porque todos os nossos pecados são perdoados pelo Senhor, esquecidos pelo Senhor, quando nos arrependemos com sinceridade diante dEle. E aí, por fim, a pergunta final de Jesus a Pedro, e a pergunta a nós: tu me amas? Tu me amas? Até onde? Com que grau de amor tu me amas? Está disposto a ir até onde? E esse compromisso de amor
esse renovar dessa palavra, dessa declaração de amor para Jesus, precisa ser repetida dia após dia, assim como nós dissemos e assim como nós falamos para as pessoas a quem nós amamos. Eu te amo, tu sabes que eu te amo e eu te amo mais do que todas as coisas. Queridos, devemos ficar atentos. Assim como Satanás pediu autorização para que ele peneirasse Pedro como trigo da palha, o diabo também quer nos peneirar, testar a nossa fé, testar a nossa fidelidade, o nosso compromisso com o Senhor e com as coisas dele. E Pedro depois lá na sua carta vai nos lembrar de uma coisa importante. Ele diz: cuidado, e eu estou falando do que eu sei, por experiência própria. O diabo anda ao nosso redor como leão, esperando o momento apropriado para nos atacar e para nos devorar. Precisamos vigiar. Pedro agora ele diz: cuidado, gente, porque o diabo anda como leão, espreitando o momento certo, o momento exato para atacar. Cuidado. Mas por outro lado, nós podemos contar com a oração do Senhor Jesus. Eu roguei em seu favor para que a sua fé não desfaleça, para que você, apesar de tudo, permaneça firme na fé, para que apesar de todas as circunstâncias você jamais venha a desviar dos meus caminhos. E a pergunta que não pode calar no nosso coração é: tu me amas? Tu me amas? Amados, a pergunta é: Tiago, tu me amas? Pergunta é: Pedrinho, tu me amas? Paulinho, tu me amas? Essa é a grande pergunta para mim e para você. Ah, Deus sabe o quão falho eu sou, quão pecador eu sou. Ele sabe, queridos, Ele sabe. Mas apesar dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, Ele olhou para nós, nos amou e nos amou de tal forma que morreu no nosso lugar. E agora o que Ele deseja ouvir de nós é: tu sabes que eu te amo mais do que todas as coisas. Quero chamar o pessoal do louvor para vir aqui, por favor. E quero lembrar, queridos, a palavra que nós temos lá em Efésios, para a igreja de Efésios, de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Eu tenho contra ti uma coisa, que você já não me ama como você me amava antes. Você abandonou o primeiro amor, o primeiro amor. A minha palavra hoje, queridos, termina com um desafio. Quanto amamos a Jesus? Como demonstramos esse amor a Jesus? Quanto perdemos do nosso amor por Jesus? E o meu convite é: voltemos ao primeiro amor. Sejamos capazes de dizer e repetir quantas vezes for necessária: Jesus, tu sabes que eu te amo mais do que todas as coisas. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse cântico.